Agora que já entendemos um pouco sobre o projeto integrador, vamos começar a pensar em como executá-lo. E para isso a gente precisa da ciência ao nosso favor. Vamos aprender de forma bem simples e bem rápida questões sobre ciência e metodologia. Essas questões são descomplicadas para que a gente possa utilizar especificamente neste trabalho, nessa disciplina. Então, é um assunto muito vasto, mas eu procurei trazer de uma forma mais simples. Leiam o material de apoio e qualquer dúvida, o fórum também está aberto para isso. Então, podemos entender que a ciência ela é baseada em conhecimento ou prática sistemáticos. Vimos que existem vários tipos de conhecimentos. A gente tem o conhecimento que a gente adquire no dia a dia, tem o conhecimento que a gente adquire com a experiência, com a prática, tem conhecimento que vem de geração para geração. Então, são várias as formas de se produzir e de se repassar o conhecimento. E uma dessas formas é através da ciência. Então, a ciência ela trata o conhecimento de forma sistematizada. Então, não é um conhecimento que é feito de qualquer forma. Ela tem uma metodologia, ela tem padronização para que ela possa ser comprovada, para que ela possa ser validada, para que ela possa ser dita e aceita pela comunidade. Então, para isso, ela existe algumas normas, e justamente essas normas equivalem à metodologia. Porque a metodologia nada mais é do que o como eu vou desenvolver esse conhecimento. São os caminhos que a gente utiliza para chegar a um determinado fim. No caso da ciência, essa finalidade é entender uma situação, é resolver um problema. Então, nós estamos utilizando a ciência neste projeto integrador como base de que vamos realizar a identificação de situações, problemas no nosso ambiente de trabalho, mas não é uma verificação superficial, uma verificação feita de qualquer forma. Ela vai ser feita com base científica. Como se faz isso? Através da metodologia. E essa metodologia nada mais é do que a gente pensar, planejar e depois descrever exatamente o caminho, como que a gente vai realizar todo esse processo. Vimos também que existem várias possibilidades disso. Vamos tratar de alguns. Existem basicamente duas grandes divisões no processo de metodologia científica. Existem os métodos qualitativos e os quantitativos. Obviamente que existem vários outros, mas a gente está fazendo uma divisão mais simples. Então, métodos qualitativos, ele se concentra na compreensão e interpretação dos fenômenos sem utilização de dados numéricos. Então, quando a gente utiliza metodologia, ou seja, esses caminhos para identificar e resolver problemas, que não utilizam números, a gente está falando de métodos qualitativos. É quando a gente observa, a gente transcreve, é quando a gente faz entrevista, quando a gente faz questionário, quando a gente participa do processo, a gente está falando que está utilizando métodos qualitativos. Porque o nosso intuito não é ficar ali fazendo estatística, verificando frequência, quantos números, etc. Isso já é lá nos métodos quantitativos. Nos métodos quantitativos, a compreensão do fenômeno, né, que é ao que a ciência se propõe, é utilizado a partir da estatística. É quando a gente utiliza dados numéricos para compreender uma questão. Mais ou menos é o que acontece lá no IBGE. Então, quando o IBGE está fazendo o censo, ele está utilizando métodos quantitativos. Ele está querendo saber quantas pessoas são no Brasil, quantas pessoas tem de cada religião, quantas pessoas moram em cada local. Então, quando ele está baseado em números, a gente fala que utiliza métodos quantitativos. No nosso caso, nós vamos utilizar os métodos que sejam mais viáveis para nós. Inicialmente, se verifica de forma bem geral que os métodos qualitativos podem ser mais interessantes para essa nossa
para esse nosso trabalho, para essa nossa disciplina. Porque os métodos qualitativos, ele concentra na compreensão e interpretação dos fenômenos. E é justamente o que a gente vai fazer. Nada impede de utilizar também métodos quantitativos, mas vamos focar mais nesses métodos qualitativos. Vamos compreender o nosso local de trabalho, nosso ambiente de trabalho, e a partir disso verificar situações que dificultam esse trabalho. Essa é a atividade dessa disciplina. Mas ainda vamos perpassar os caminhos, essa metodologia pouco a pouco, né? Não se preocupe. Mas a gente tem que entender que a metodologia e a ciência não são coisas complicadas. É a gente entender o fenômeno, entender o que está acontecendo de uma forma sistemática, de uma forma metodológica padronizada. Então vamos utilizar a metodologia para isso. Então, no nosso projeto Integrador 1, vamos começar a pensar como realizar essa atividade. Então, como que nós podemos utilizar a metodologia? Como que eu vou analisar o que não está tão bom assim no meu ambiente de trabalho? Comece a pensar um pouco sobre isso. E na próxima aula a gente traz isso com uma metodologia científica. Muito obrigado e até mais.